Olá, paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós estamos na lição de número 11 com o título A Mulher Samaritana, a diferença que a água da vida faz. O texto do dia, o texto da lição é: E diziam a mulher, já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então não é mais, assim como Jó, de ouvir falar, mas o fato é de que eles tinham ouvido o próprio Jesus. E ouvir o próprio Jesus nos dá a certeza de que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador do mundo. A síntese da nossa lição diz: a samaritana, numa conversa com Jesus, teve a sede de sua alma saciada pelo Mestre. Você já conversou com Jesus num momento em que está sedento e que está necessitado de alguma coisa e foi assim atendido por ele, assim como a mulher samaritana teve a sede da alma saciada? Você já foi saciado por ele quando teve uma conversa? E o que é ter uma conversa com Jesus nos tempos de hoje? É fazer oração, é estar na presença dele, é meditar nele, é falar com ele, né? Através da nossa oração. E com certeza, quando nós exercitamos isso, nós temos as nossas necessidades supridas, a nossa sede de alma saciada. Então, a lição de hoje, ela vai nos fazer pensar por que Jesus fez esse caminho, né? Quando ele precisou ir para a Galileia, ele saiu da Judéia para a Galileia, por que justamente ele passou por Samaria? Tudo que Deus faz tem um propósito, tem um querer. Nós vamos ver o que verdadeiramente era a água da vida. E vamos meditar um pouco se nós temos bebido dessa água. E também vamos pensar se nós temos estado conscientes de que verdadeiramente Jesus é o Cristo. A mulher samaritana, ela tinha uma sede nela, ela tinha uma necessidade, ela tinha algo que ela precisava. E essa sede, ela tentou saciar com as coisas deste mundo, com relacionamentos, né? Talvez ela buscou ter carinho, ter atenção, ter companheirismo nos vários maridos que ela teve, mas ela não encontrou. E um dia ela teve um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus, inicialmente ela não reconheceu que Jesus era Jesus, né? Mas ninguém tem um encontro pessoal com Jesus e continua da mesma forma. Aquela mulher teve a sua sede saciada quando ela compreendeu que Jesus era Jesus, que ele não era somente o profeta, mas ele era o Filho do Deus vivo, aleluia. E ela então nunca mais foi a mesma e pôde fazer a diferença na sua cidade, porque ela convidou outras pessoas para conhecerem Jesus, esse Jesus que é o único que pode saciar a sede da nossa alma. Muito bem. Jesus, ele não teve nenhuma preocupação com preconceito, porque os judeus e os samaritanos, eles eram inimigos, eles não conviviam juntos. Os judeus julgavam os samaritanos como impuros, como menos do que eles, e tinham então uma rivalidade muito grande. Jesus está acima das rivalidades, está acima do que o mundo pensa deste ou daquele. Ele ama a todos e quer resgatar a todos, e por isso ele não fez um desvio de caminho, porque todos os judeus que precisavam ir da Judéia para a Galileia faziam um contorno para não atravessar as terras de Samaria. Jesus, ao contrário, ele foi até Samaria, porque também era um caminho mais curto, mas além de ser o caminho mais curto, ele tinha um propósito ao passar por Samaria. O texto bíblico está em João 4, de 1 a 15, e no versículo 4 diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Então, não era só porque era mais perto, ele sabia que ele precisava passar por ali. Eu espero que vocês tenham lido este texto bíblico. Se não leram, deem um pause no vídeo e leiam. E depois a gente continua. A introdução da nossa lição, ela nos chama a atenção pelo impacto que a palavra do Senhor teve através do testemunho da mulher samaritana. Quando ele passa por Samaria, Samaria é uma terra desprezada pelos judeus, como eu já falei, e ele se dirige àquela localidade onde tinha um poço.
E esse poço tinha sido cavado por Jacó, tinha sido dado a José, a descendência de José, tinha toda uma história. Mas muito mais importante do que esses pontos históricos era o fato de que agora tudo isso era substituído pela fonte de água que é o nosso Senhor Jesus. E isso teve um impacto muito grande na vida da mulher samaritana, de modo que ela também impactou a cidade onde ela morava, dando testemunho do encontro que ela teve com Jesus, né? E tanto é que o próprio Senhor disse em João 4,35, ele disse: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Aqui nesse contexto nós podemos pensar, olha, tem gente boa em Samaria que pode sim ter a sua vida transformada e que está sim disposto a crer no Deus poderoso, no Salvador bendito, que é Jesus Cristo. O item 1 diz assim: no caminho para a Galileia, uma rota necessária para Jesus, né? Então, como a gente já viu, o encontro da samaritana com Jesus se deu em território samaritano. Sicar era o local que Jacó tinha dado a José, na qual tinha um poço, e esse poço servia de abastecimento de água para toda aquela região. Jesus, quando saiu da Judéia, estava se dirigindo, como eu já falei, à Galileia, e mesmo podendo ter outras rotas para ir até a Galileia, ele disse que era necessário passar por ali. Por quê? Porque havia uma grande obra aguardando Jesus na região dos gentios. Por que na região dos gentios? Porque o próprio Jesus, no meio dos judeus, às vezes ele não era compreendido. E ele também disse que o evangelho seria pregado aos não-judeus, e esses não-judeus são os que são chamados gentios. Sicar e toda a região da Samaria era uma região desprezada. Os samaritanos eram desprezados, a região deles era desprezada, né? Se lá na Judéia, que era a região de Jesus, próximo a Jerusalém, todos tinham uma curiosidade, Jesus era um objeto da curiosidade deles, em Samaria ele foi o portador, o transmissor da alegria, não apenas para a mulher samaritana, mas para todos os samaritanos, porque mudou a vida de muitos deles. O item 2 diz uma mulher trabalhadora. A mulher samaritana não era uma mulher preguiçosa, e a gente pode constatar isso porque ela foi buscar água no poço. E ela foi buscar a água no poço na hora sexta, que significa por volta do meio-dia. Então, nesse horário, não era o melhor horário para buscar água, porque era um horário de sol escaldante, de sol a pino, como a gente diz, né? E ela, então, foi nesse horário, até porque, como ela tinha vários maridos, talvez, como ela teve vários maridos, talvez ela não era bem vista pela sociedade, era um horário em que ninguém ia, então ela foi humildemente buscar água naquele horário, para não ser encontrada, para não ser importunada, para não importunar as pessoas com a pessoa que ela era. E então, ela fez isso trabalhando, e foi trabalhando que ela encontrou a salvação. Foi fazendo a sua parte, foi sendo humilde e trabalhadora que ela encontrou a Jesus. O item 3 diz, uma mulher ciente dos costumes da sua época. Por que ela era ciente? Porque ela faz uma pergunta para Jesus. Como sendo tu judeu, pedes de beber a uma mulher samaritana, né? Então, essa pergunta mostra que ela tinha na sua mente a realidade da desunião dos judeus e dos samaritanos. Foram séculos de contendas, de brigas, de separação. Então, esse rancor, essa amargura estava no coração. Samaritanos, como eu disse, eram vistos pelos judeus como pessoas impuras, misturadas, como pessoas inferiores, né? Então, Samaria também era um local visto pelos judeus como um lugar onde teve muita idolatria. No tempo de Acabe, foi em Samaria que Acabe instalou a adoração a Baal, fez um templo a Baal. Então, é bom a gente lembrar também da conversa de Jesus com os doutores da lei, né? Quando eles perguntaram quem era o próximo, né? Amar o próximo, quem é o próximo? E Jesus deu o exemplo da parábola do bom samaritano. Todas as pessoas passaram, o levita, o sacerdote,
As pessoas passavam por uma pessoa machucada, espancada, roubada, e ninguém fez nada. Foi um samaritano que se compadeceu, que curou as feridas, que deu de comer, enfim. Então, Jesus já destacou ali que não importava a posição social, importava o amor ao próximo mesmo, ir em favor do outro, independente de quem é esse outro ou de onde vem esse outro, né? Então o próximo foi aquele que usou de misericórdia, não importando se ele era samaritano, se ele era judeu, se ele era grego, enfim. Item 2.1. A água para a vida eterna. Onde, pois, tens água viva? A segunda parte, a segunda pergunta da mulher samaritana é: onde, pois, tens água viva, né? Se tu conheceras o dom de Deus, aí Jesus responde: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus vai conversando com a mulher samaritana e enquanto conversa, ele vai evangelizando. À medida que ela faz perguntas, ele também faz afirmações e perguntas a ela, né? De uma forma bem paciente, num diálogo tranquilo, né? E Jesus vai respondendo também os diversos questionamentos dela. Jesus, ele não tinha um balde para tirar a água do poço de Jacó. Então, se ele não tinha um balde para tirar a água do poço de Jacó, ela pensou: como que ele, que não tem nem como tirar a água do poço, vai me dar uma água viva? A mulher olhou para Jesus e viu nele um judeu, ao lado de um poço, sem os instrumentos necessários para conseguir água, né? Mas mesmo assim, esse mesmo homem que parecia ali tão incapaz ofereceu para ela água viva que saciaria toda a sua alma. E aí ela pergunta mais uma vez, que é o item 2 que diz: és tu maior que o nosso pai Jacó? Ela fez ali uma referência histórica, porque como eu disse, aquele poço tinha sido feito por Jacó, né? E ela então se lembra disso. E para ela, a grandiosidade de Jacó era muito importante. Era uma referência para ela ali, né? Mas Jesus explica que se ela bebesse a água do poço, ela voltaria a ter sede. E que em nenhum momento Jesus diminuiu Jacó, diminuiu a figura e a importância dele, mas ele apresentou algo novo, algo maior, né? Que é essa questão, a sede que só pode ser saciada em Jesus. Jacó deu um poço. Jesus lhe ofereceria a possibilidade de terem neles mesmos a fonte de água viva, limpa e inesgotável. Jacó fez a parte dele, Jacó fez o que ele podia, oferecendo e deixando ali para eles um poço. Mas Jesus estava oferecendo a instalação de uma fonte inesgotável de vida em seus corações. Então vai muito além das necessidades materiais e físicas, ele penetra a alma e o espírito. Item 3, não tenho marido. Então, Jesus, ele era um estranho ali. E ela então diz que não tem marido. Só que nessa pergunta, vai e chama-se o marido, ela diz: eu não tenho marido, e Jesus a surpreende dizendo: é verdade, tu já tiveste 5 e este que agora tu tens não é o teu marido. Como que alguém, um judeu estranho para ela, era apenas um judeu estranho, poderia saber da vida dela? Poderia saber que ela havia passado por 5 casamentos, buscando aceitação, buscando ser feliz, né? E não estava conseguindo e ainda estava tentando sem grandes chances, né? Mais uma vez, isso mostra que ela buscava ser amada, ser aceita, que em todas essas buscas ela teve perdas, ela teve rupturas, mas que somente em Deus ela poderia ser uma mulher completa, como de fato ela se tornou uma mulher completa quando ela reconheceu a Jesus. Isso também nos faz pensar que às vezes nós buscamos parcerias, nós buscamos amizades, nós buscamos relacionamentos, nós buscamos, quem sabe, posição social, ascensão profissional, e tudo isso não é suficiente para saciar a nossa sede da alma. Mas quando nós temos Jesus, quando nós temos Deus no centro da nossa vida, nós nos tornamos pessoas plenas, pessoas completas.
O Evangelho de Cristo, irmãos, ele não se propõe apenas a salvar a pessoa dos seus pecados, mas ele também se propõe a completar o que está faltando. Jesus não condenou a mulher samaritana, né, na sua busca pelo amor, pela família, enfim, mas ele deixou claro que aquele relacionamento não trazia para ela o devido respeito e o reconhecimento que ela esperava. Era preciso algo mais que completasse a vida dela, e isso era o próprio Jesus. O item 3 diz: este é verdadeiramente o Cristo. Número 1, vejo que és profeta. Jesus recebe da mulher uma declaração impressionante, a de que ele era um profeta. Ela pensa assim que ele é profeta porque ele ficou sabendo da vida dela, ele falou coisas da vida dela, né? E interessante é que quando ele andava na Judéia, em alguns outros lugares, o que se falava de Jesus era que ele era samaritano e tinha demônio. Ou então que ele expulsava demônios por Beelzebu. Diziam que ele era comilão e beberrão. Diziam que ele era amigo dos pecadores. Eram declarações vindas de pessoas que tinham visto milagres e ainda assim rejeitavam o Filho de Deus. Já a samaritana, só numa conversa, ela já reconhece que aquele jovem judeu tinha, né, o que os profetas do Antigo Testamento tinham, a capacidade de saber informações pelo Espírito de Deus. Na prática, o que nossas palavras e nossas atitudes têm dito que Jesus é. Nós somos aqueles que têm reconhecido que Jesus é o profeta, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador, ou as nossas atitudes deixam a desejar nesse quesito, talvez porque nós andemos inseguros, ansiosos, angustiados, então com isso dizendo com as nossas atitudes que Deus não é Deus, que Jesus não tem tanto poder assim, que isso ele não interfere, que nisso ele não sacia a nossa necessidade. Como tem sido as nossas atitudes e o que elas dizem que Jesus é, certo? O item 2 diz, em espírito e em verdade. Uma das palavras que Jesus falou com a mulher samaritana é quando ele falou sobre a adoração ao Deus eterno, né? Para a mulher samaritana, a adoração tinha a ver com o lugar do culto, né? O Monte Gerizim que contrastava com Jerusalém no quesito da adoração, para os judeus e para os samaritanos. Os judeus adoravam em Jerusalém, no monte, e aliás os samaritanos no Monte Gerizim. E aí Jesus fala que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E isso nos faz pensar que não é necessariamente a adoração que ele procura, mas sim os adoradores que o adoram de verdade, né? Então ele quis dizer que a adoração existia, mas que às vezes essa adoração era mecânica e baseada em rituais, como para ela era o lugar de adoração e não a adoração em si, certo? Então até mesmo lá em Isaías 29:13 diz assim: pois este povo se aproxima de mim e com a boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Ou seja, o ritual de adoração, ele era feito, ele era respeitado, né? Mas o viver de acordo com a vontade de Deus, isso era deixado de lado. E isso era substituído pelo afastamento do Senhor. E isso não estava agradando a Deus, apenas tradições culturais. Então, uma tradição de fé que é passado de pai para filho, mas que não é verdadeiramente vivido. E isso não agrada a Deus de forma nenhuma, né? O que ele espera de nós? Ele espera sim que nós o cultuemos no santuário e também esse cultuar corresponda às nossas atitudes fora do santuário também. Nos momentos de adoração no templo, eles têm que se reproduzir no nosso dia a dia por onde nós andarmos, né? Então, o que está assim muito claro é que Jesus deixou dito que o nosso culto a Deus deve ser entregue por inteiro, em espírito, numa adoração feita com sinceridade e em verdade, sem máscara, não duas caras, uma coisa aqui, outra coisa lá, mas que o nosso viver, que o nosso dia a dia, que o nosso levantar, que o nosso acordar, que o nosso trabalhar, que o nosso deitar, que o nosso dormir, seja para a honra e para a glória do nosso Deus, que as nossas atitudes o adorem, que as nossas atitudes declarem que Ele é verdadeiramente o Cristo. Vinde e vede, é o item 3.
A conversa que aquela mulher teve com Jesus impactou tanto que a impulsionou a levar as boas novas aos seus conterrâneos, aos seus conhecidos, né? Aos demais samaritanos daquela localidade. Nenhum momento que passamos com Jesus é sem importância. Todos os momentos que passamos com Jesus, ele opera alguma coisa na nossa vida. Se nós nos conectamos verdadeiramente com ele, temos um encontro com ele, esse momento opera em nós algumas transformações. Nunca é sem importância o momento que passamos com Jesus. Os samaritanos de Sicar foram falar com Jesus e ao fim da conversa, ao fim desse encontro, eles pediram: Jesus, fica mais conosco, né? E o mestre ficou ali 2 dias e nesses 2 dias que eles conviveram, eles reconheceram que o mestre verdadeiramente era o Cristo, o Salvador do mundo. Eles, os samaritanos, que eram desprezados pelos judeus, tiveram um verdadeiro encontro, viram a salvação de Deus, né? Ao passo que em seu ministério, por onde Jesus andou, muitas vezes, diversas vezes, ele foi rechaçado pelos judeus, ele foi humilhado, ele foi negado, né? Como disse João, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isso está em João 1:11. Já os samaritanos não eram da descendência dos judeus, mas eles reconheceram Jesus como Filho de Deus porque creram em Jesus e assim eles foram salvos. Aqueles que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus recebem um poder que nenhum ser humano possui, o de serem feitos filhos de Deus. João 1:12. Então eles tiveram toda essa transformação. Os samaritanos viram e creram em Jesus. João não registra que aconteceu ali em Samaria nenhum milagre. Não tem nenhum milagre, não aconteceu ali nenhum outro sinal, né, que não fosse as palavras de Jesus. Ouvir a Jesus, ver a Jesus, se encontrar com Jesus foi o suficiente para que eles crescem. Eles ouviram e creram, né? Locais como Betseda, Corazim, Cafarnaum, que presenciaram sinais, milagres, maravilhas de Deus, permaneceram incrédulos. Quanta diferença, né? Um lugar onde tem incredulidade, como também que grande diferença é estar aberto para ouvir a palavra de Deus e crer em sua palavra. Como tem sido, né, a nossa postura? Nós estamos com os nossos corações endurecidos como os judeus, para quem Jesus havia vindo em primeiro lugar, ou nós estamos assim abertos a ouvir a Jesus, a ver nele a pessoa que ele é, não receber dele, assim como os judeus receberam milagres, sinais, mas apenas ouvi-lo e recebê-lo como nosso Senhor e como nosso Salvador, né? É possível, irmãos, que a gente traga para Deus uma adoração sincera e verdadeiramente espiritual. É o que Ele espera de nós, que nós o reconheçamos, que nós, reconhecendo a Ele como Filho de Deus, como Salvador, como verdadeiro Cristo, que nós possamos nos conectar espiritualmente com Ele e oferecer a nossa vida a Ele todos os dias. Sabe, quando você de vez em quando acordar de madrugada, não tente dormir sozinho. Talvez seja o momento de você se conectar com Deus e falar com Ele, orar e colocar diante dele as suas necessidades, ou apenas declarar quem Ele é para você, ter um momento especial de encontro com Ele que com certeza produzirá em ti, como produz em nós, algo glorioso, um fruto para que glorifique ao nosso Deus, né? Então que a gente pense nisso, né? Na necessidade de nós trazermos a Deus uma adoração sincera e verdadeiramente espiritual. Não apenas na igreja, como eu disse, durante a noite ao acordar, né? De manhã cedo ao acordar, que a gente pense nele, que a gente dê a ele uma adoração verdadeiramente espiritual, né? Então, para Deus não importa o sexo da pessoa, a nacionalidade da pessoa, os problemas que a pessoa tem ou não tem, o estado civil, isso tudo não importa. Deus, Ele ama a todos e quer alcançar a todos. E Ele tem poder para transformar o mais vil dos pecadores em justo, em filho de Deus, porque este é o desejo dEle. Também nós podemos ver aqui que o testemunho de uma pessoa pode transformar uma localidade inteira. E que a fé naquilo que Jesus diz é suficiente para que pessoas sejam alcançadas e transformadas. Então, o que precisa haver é fé. E o que é que produz fé? A palavra de Deus. Por isso é tão importante nós estudarmos e conhecermos a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus, quando as pessoas ouvem a palavra de Deus entra nos seus ouvidos, vai até o seu coração e produz fé.
É a palavra de Deus que produz fé. Então nós precisamos conhecer e propagar e viver a palavra de Deus para fortalecer a fé das pessoas que nos cercam e sermos essa testemunha eficaz, assim como a mulher samaritana foi. Que nós possamos então estar sempre em trabalho, trabalhando e tendo encontros com Jesus periodicamente, sempre que possível, para que Ele produza em nós as transformações que nós necessitamos, para que a sede da nossa alma seja saciada diariamente e para que também de nós flua uma fonte de água viva que alcance as pessoas com quem nós convivemos. Como o título da lição diz, a diferença que a água da vida faz. Que a água da vida esteja fluindo do seu ser para fazer diferença por onde você andar. E que sempre estejamos prontos a oferecer ao nosso Deus a adoração verdadeiramente espiritual que lhe cabe. E assim nós vamos viver numa outra dimensão, neste mundo, mas conectados com o céu. Um abraço a vocês e até a próxima.